Aqui na Rádio 2 de Julho, você fica sempre bem informado. 6:08. Você vai ouvir o programa Opinião, imparcial e objetivo, destacando os principais acontecimentos de Alagoinhas, da Bahia, do Brasil e do mundo. Dentro de 5 segundos, programa Opinião. Você bem informado. Evaldo Silva. Marconi William. Bom começo de noite para você, boa noite a todos, 6:09. Começamos aqui a edição do programa Opinião, seu jornal no rádio, com o resumo das principais notícias do dia. Convidando você a discutir conosco este país de dimensões continentais, os seus principais problemas e as potenciais soluções. Nossa live no Facebook é à sua inteira disposição. Comece a compartilhar nossa página, Programa Opinião /. Digite aí, Programa Opinião /. E aí você vai seguir essa página, claro, clicar no sininho para ativar as notificações e todas as vezes que fizermos postagens ou tivermos com lives no ar, você vai ser imediatamente avisado, vai ser avisado. Nosso WhatsApp 75998488400, repetindo 998488400. Alô Facebook, alô Instagram, boa noite a todos. Comigo na bancada, o comentarista dos mais polêmicos do rádio brasileiro, Evaldo Silva, boa noite. Ele já está me dando essa nominação, mas boa noite eu quero desejar. É porque todo dia ele está num microfone diferente, falei agora. Agora tá beleza? Tá. Pronto, boa noite a todos, quero desejar a todos uma noite de paz, de tranquilidade. Chuvas, né, na nossa cidade, chegou o mês de junho, é aquela temperatura deliciosa, aquele negócio gostoso para vocês que estão aí na nossa região, Iambupe, Esplanada, em todo o Brasil, mas o Nordeste é diferente nesta época do ano, mesmo com o vírus chinês aí fazendo as pessoas ficarem com medo de ir para a rua, de viver a vida, mas estamos caminhando, Marconi, com um dia assim diferente. Um dia onde a gente vê um programa que a gente comentou aqui no ar, que teve a maior audiência da manhã em uma grande mídia, em uma grande TV, e no outro dia o apresentador que fez a pauta, que convidou as pessoas a participarem, foi demitido exatamente por ter convidado aquelas pessoas para tratarem daquele assunto. Se isto é democracia, demonstração de democracia, essa democracia a gente não quer. Não ter a liberdade, né, o jornalista não ter a liberdade de pautar e conversar aquilo que é de interesse e que foi de interesse, Marconi. As estatísticas do programa lá da Band foi assim, absurdas. Triplicou o número de audiência, o número de views, de compartilhamento, de convívio, mas a gente vai tratar isso mais tarde. Temos um novo ministro da Educação, né? De um presidente racista resolveu botar um ministro negro, né? Já que existe essa diferença de pele aqui no Brasil, já que uma parte de alguns políticos gostam desta bandeira estranha que é isso, de pele, de raça, que se é branco, se é índio, mas graças a Deus estamos aqui para mais um programa e vamos para nossa escalada maravilhosa. Muito bem, dito isto, vamos em frente. Você vai acompanhar na edição de hoje. Bolsonaro anuncia Carlos Alberto Decotelli como ministro da Educação. Polícia Federal cumpriu 6 mandados de prisão em Operação Fiat Lux. STF antecipa a eleição e Fux é novo presidente da Corte. A Alerj, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, aprova suspensão de prazo para impeachment de Witzel. Centrão age para impedir adiamento das eleições. Hoje é quinta-feira, 25 de junho de 2020. Está no ar o programa Opinião. O que acontece de maior relevância no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui. Sua participação, claro, nosso WhatsApp 75998488400, repetindo 998488400. Previsão do tempo, cidade de Alagoinhas, Bahia, neste instante,
27 graus e a temperatura, sensação térmica 26 graus, muitas nuvens, garoa em alguns pontos da cidade. Previsão para amanhã, sexta-feira, é de sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, temperaturas oscilando entre 17 e 29 graus. O presidente Jair Bolsonaro, atualmente sem partido, anunciou na tarde de hoje, por meio de suas redes sociais, que o novo ministro da Educação será o professor Carlos Alberto Decotelli da Silva. Decotelli é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestre pela Fundação Getúlio Vargas, doutor pela Universidade de Rosário, na Argentina, e pós-doutor pela Universidade de Wuppertal, na Alemanha. O professor assume o cargo uma semana após o ex-ministro da pasta, Abraham Weintraub, anunciar que deixaria o governo. O militar da reserva da Marinha presidiu o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação entre fevereiro e agosto do ano passado. Depois passou para a Secretaria de Modalidades Especializadas do Ministério da Educação. Ele foi professor da Escola de Guerra Naval e ajudou a criar um MBA de Finanças com o Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes. Decotelli será o 11º militar entre os ministros de Bolsonaro e o primeiro da Marinha. Olha, o que menos interessa, o que menos importa... Ele já corrigiu isso aí, viu? O que menos importa... Ele não é militar da reserva. Pois ele é. estudou numa escola de oficiais da reserva. Que tivesse sido... E foi professor. Que tivesse sido. Ele poderia ter sido, ou poderia ser da ativa, enfim... Gente, com um currículo desses... Aí a imprensa sórdida... só vai em cima de que é um militar. E daí, se ele tiver... Eu vou lhe corrigir. Já disseram que ele entrou em erros de licitação. Já apareceu até isso, já. O que eu quero dizer é o seguinte. Imprensa... Posso continuar? Porque a imprensa já inventou outra coisa, né? A imprensa canalha, a parte da imprensa canalha, só vai em cima de que o cara é militar. Mais um militar. E daí, se funcionar... Se a gestão for bem feita, se a condução do ministério ou dos ministérios for bem feita, pouco importa se ele é militar da reserva, se já foi militar, se não é, se ele é preto, branco, o que importa é a capacidade de gestão. O que importa é se tem cabedal, se tem know-how para fazer o seu trabalho. Vamos parar com esse negócio de encher o saco em função de que o cara é isso ou aquilo, é preto, é branco, é amarelo, não interessa, são as qualificações do novo ministro. Então, eu lamento muito que estejamos aí nessa condição de termos que noticiar coisas sem sentido, porque vamos ver o desempenho, se ele não prestar, se ele for ruim, aí sim, olha, Bolsonaro escolheu mal, o cara não sabe, ele não serve, ele não vai fazer um bom trabalho, não está fazendo um bom trabalho. Mas enquanto ele não assumiu e enquanto ele não disse para que chegou, enquanto ele não toma pé da situação e começa a agir, ninguém pode dizer nada. Muito menos se o cara é ou deixa de ser militar. Meu nome é Marconi, por favor, a produção está aqui, a produção da rádio está falando que não está saindo no aplicativo da rádio e também a rádio Vida FM, eu estou lhe mandando aí agora... que teve um probleminha lá e chegou aqui agora pra gente aí. E enquanto isso, eu vou falando aqui um pouquinho, enquanto o Marconi tá vendo essa questão. Eu antecipei um pouquinho. Quem tá aí no app da rádio pode dar uma atualizada que já tá tudo okay. Certo aqui. E aí a Rádio Vida já tá contigo aí, já mandei no grupo aí da produção da opinião, a nova senha. E o que é que acontece? O novo ministro, foi uma surpresa para todos. Inclusive para algumas pessoas do governo, segundo as informações, porque teve vários nomes citados, várias pessoas citadas. Olha, deixa em tempo, Evaldo, só para que você possa tocar o seu comentário aí com mais tranquilidade, eu quero dizer o seguinte, eu fiz o comentário, farei quantas vezes eu tiver a oportunidade de julgar pertinente sobre a canalice de setores da imprensa, mas isso não quer dizer que eu esteja dizendo, olha, o governo é lindo, é maravilhoso, o Bolsonaro é o melhor presidente do mundo. Não estou aqui defendendo nem presidente e nem governo. Estou falando que o papel da imprensa não é esse. O papel da imprensa é noticiar o que for fato e não criar situações desnecessárias, criar factoides e
sabe-se lá com que intuito, apenas e tão somente por uma questão de oposição sistemática. Gente, vamos parar com isso. Se o cara é bom ou ruim, parafraseando até o próprio Ciro Gomes, remédio para governo ruim é eleição. Se ele fizer alguma coisa que seja crime, que o Congresso Nacional detectar, o Judiciário também, que ele responda. Se tiver que ser afastado por algum crime, tudo bem. Agora, se ele não presta, próximas eleições, o povo resolve se tira ou se mantém, caso ele venha a ser candidato à reeleição. O que eu quero dizer é o seguinte, não deveríamos entrar nesse lance de quanto pior melhor. Não é porque o cara não recebeu o meu voto e nem receberia, não é porque talvez não tenha recebido o seu, que vamos torcer para dar errado. É preciso que os eleitos, independentemente de você ter votado neles ou não, sejam cobrados, acompanhados. E tem que se torcer, cobrar que dê certo pelo bem da população. Pouco importa quem é o ou a pessoa que ocupa o cargo de prefeito, de governador ou de presidente da República. Temos que torcer para dar certo e cobrar. E não ficar nessa, eu sou contra ele, ou eu sou contra ela, eu vou torcer. Não, aí não. Você não quer o bem da sua cidade, você não quer o bem do seu estado, você não quer o bem do seu país. Quando você torce contra um governo, seja ele municipal, estadual ou federal, porque a pessoa que está lá chefiando o executivo não é a sua preferência. Isso é absurdo, isso é idiotice. Pois é. E sobre o ministro, eu estava ouvindo há poucos instantes, eu também não conheço, nunca ouvi. Isso é até bom, né? Uma pessoa que não é do meio político. Vai ser do Centrão, vai ser indicado pelo Centrão, vai ser indicado pelos militares. Nem os militares sabem. Olha, a mesmo repórter, Marconi, que estava fazendo um comentário, que teve uma entrevista com o ministro já, e o mesmo repórter que estava fazendo um comentário que a indicação vinha da ala já dos militares, mostrando que a ala olavista está perdendo espaço no governo. Aí começa aquele discurso que divide, o discurso para dividir preto, branco, pobre, rico, patrão, empregado, né? Militar e o civil, polícia civil e polícia militar, polícia federal e outros. Esse discurso a gente precisa pegar ele logo pelo pé. E o interessante é que o mesmo repórter falou que até os militares, Marconi, no mesmo comentário, gente, os militares foram surpreendidos. Peraí, não foi indicação dos militares? E os militares foram surpreendidos da indicação? Então, eu acho que, mesma coisa que estão dizendo, o presidente está querendo acalmar, diminuir para evitar conflitos. Eu vou fazer uma pergunta bem clara para vocês comentarem na nossa live, no Instagram. O que mais se pedia ou se pede não é paz, tranquilidade para governar, bom relacionamento entre os poderes. As críticas que estavam indo ao STF os desmandos do STF estavam sendo mais fortes cada dia. E as pessoas dizendo, os especialistas dizendo que isso não era bom, esse tensionamento, o bom era tentar uma paz, mesmo sabendo que essa paz não virá, gente, essa paz não virá. Não teremos paz no governo Bolsonaro entre os poderes. Isso é fato, isso está nos discursos do presidente Alcolumbre, está no discurso do Maia, está no discurso do STF, de cada ministro do STF. Cada dia tem um autor de discurso e um ator novo nos discursos. Até a veinha já saiu para fazer o discurso dela e já falar, já criticar o governo, dizer que o governo não tem um bom andamento, que não é um bom governo. Então, o discurso no Tribunal de Contas já também o mesmo discurso, no TSE já começa a ter também esse discurso. Então, assim, olha, dizer que precisa de paz entre os poderes para que o Brasil ande para frente é muito bonito, é legal, é o que é aguardado, é o que é esperado, mas, de fato, não está acontecendo isso. E na indicação do ministro da Educação, ele foi muito educado na sua entrevista, disse que não está lá para levantar... Porque as primeiras perguntas que se fazem a um ministro no governo Bolsonaro é: qual é a sua bandeira? Podem ter certeza. Olha, escreva aqui o que eu estou te falando. Não vai ter ideologia de gênero na escola. Por mais que agora alguns políticos da esquerda estão tentando, Marconi, a todo custo trazer o aborto para o Brasil. Se você quiser mais tarde, der tempo, assim como a pauta foi, eu vou ler essa notícia.
mas não vai ter ideologia de gênero, não vai ter esse negócio dessas cotinha pra lá, cotinha pra cá. O que precisa cair na cabeça dessas pessoas que estão administrando as universidades ou que fazem parte do MEC é que o governo mudou. O governo mudou total, de um lado para outro, totalmente. E mudou porque o povo brasileiro assim deseja. O povo brasileiro deseja uma universidade forte, uma escola forte. Olha, me dizer, eu queria que Gomes estivesse aqui agora com a gente, Marconi, para eu fazer uma pergunta a ele. Se as matérias que ele estudou na época que ele fazia escola, ou na época que você estudou também, eu também cheguei a fazer aquelas matérias, se essas matérias não ajudou na nossa formação, educação moral e cívica, OSPB, isso não foi diferente para a sua vida, na sua formação? Claro que foi. Tem pessoas que não sabem nem o que é a bandeira do Brasil, gerações aí que não sabem nem o que é um hino nacional. Eu cantava o hino nacional lá no Senai, meu amigo, e a gente que não chegasse no horário para entrar em forma, ficar todo mundo na posição de sentido e cantar o hino nacional uma vez na semana. E isso não me transformou em uma pessoa ruim, isso não me transformou em uma pessoa pior. Eu também não me acho melhor do que ninguém, não é isso, mas olha, a formação me permita fazer um adendo nisso aí. Me permita fazer um adendo nisso aí. Fala aí, olha, eu acho muita hipocrisia daqueles, independentemente se é esquerda, direita, se é do meio, pouco me interessa qual é o partido, qual é a bandeira. A gente fala da nossa época, quando existiam essas disciplinas, quando a gente tinha outras disciplinas, inclusive no turno oposto ao que a gente estudava, e isso ajudou no processo de formação de muita gente enquanto cidadãos, enquanto chamado cidadão de bem. E aí, mas não pode isso, não pode aquilo, politicamente correto, você não pode, o modelo de educação bancária, é tanta presepada. No entanto, querem enfiar goela abaixo, ideologia de gênero, não é? Aborto, uma série de questões completamente desnecessárias que não acrescentam em nada, que não ajudam em nada, e vem pra cá dizer que é contra algum tipo de discriminação. Aí fala em minorias. Pô, pelo amor de Deus, vamos parar com esse negócio. A tática de guerra é dividir para conquistar. Quanto mais você cria esse tipo de celeuma, quanto mais você levanta bandeiras, é preciso entender que o povo é um só, o povo brasileiro, que a raça é uma só, humana. É preciso entender que o respeito tem que existir independentemente das peculiaridades, das características físicas, das opções esportivas, culturais, religiosas, ideológicas até e sexuais das pessoas. A lei tem que ser para todos. Todos têm que ser respeitados. Tem que se estimular o respeito mútuo. Preconceito é quando você institui que uma outra classe social ou uma outra pessoa, por ter escolhas diferentes das suas, ela é minoria. Sabe? Então tem gente que levanta essas bandeiras, eu vejo mais como acirrando os ânimos. Agora, como se não bastasse, vieram com o tal de empoderamento. O que vem a ser o empoderamento? Para mim, a mulher empoderada é aquela que se respeita, aquela que é respeitada pela sua postura, é aquela que se prepara para o mercado. Que se prepara para o mercado de trabalho ou para ser a dona de casa, o que ela desejar fazer dentro de uma circunstância, de uma situação onde ela adquira o respeito das pessoas pela escolha que fez, mas que essa escolha possa servir de bom exemplo para outras. Agora, a mulher, mas o corpo é dela, ela faz o que quer. Então, quando ela receber um psi ou alguma coisa, estou sendo assediada, me senti invadida, fui fazer análise, fui fazer terapia. No entanto, quando os homens, teve carnaval, etc e tal, não chegam, não chavecam, só tem gay. Então estão sendo preconceituosas. Claro, então, empoderada é a pessoa que se respeita e que é respeitada pelas atitudes, pelo bom comportamento, pelas escolhas sadias que fazem. Não porque tem que botar os seios do lado de fora para dizer que é empoderada. Tem que botar o dedo na cara do companheiro em casa para dizer que é empoderada. Porque a própria Bíblia, com todo respeito a quem tem outra crença religiosa, diz o seguinte: o homem não é mais do que a mulher, nem a mulher é mais do que o homem. Nós não somos mais do que, nem melhores do que as mulheres, tanto que nascemos de mulheres. Então,
quando a Bíblia fala 2 em uma só carne, é os 2 coabitarem pacificamente e aí haver o respeito mútuo. O homem pode ser o chefe da família, como a mulher pode ser a chefe da família, se os dois assim entenderem. O homem é o provedor em muitas situações, ou arranjos familiares, ou em outros é a mulher. Então vamos parar com esse negócio de levantar bandeira que acabam segregando, acabam criando como se fossem tribos rivais. Então, aí um ministro, eu não sei, que eu não vi a apresentação dos ministros, qual é a sua bandeira? A educação, tem que ser a educação. Então acabaram com muita coisa, desgraçaram, eu não falo educação, o ensino público no Brasil. Acabaram, porque hoje alunos em determinados lugares batem nos professores, transam na sala de aula na frente de todo mundo. É o que? Isso é empoderamento? Porque a jovem pode trepar, com o perdão da expressão chula, onde quiser, é fumar maconha, usar outras drogas nos corredores, é tomar cachaça, é fazer baderna, o professor não é mais autoridade, os pais não são mais autoridades, lei antipalmada, uma série de presepadas, a polícia não é mais autoridade. É o que fizeram do senhor Fernando Henrique Cardoso para cá, é o que fizeram com o país. E agora querem reclamar de quê? E eu não estou me dirigindo se é esquerda, centro-esquerda, mais acolá, do ladinho, atrás, agachado em cima. Todos que fizeram parte dessa ação maléfica contra o país, pouco me importa de que partidos são. Porque não interessa. São pessoas que agiram negativamente e muitas fizeram parte de governos que ficaram aí por quase 4 mandatos consecutivos, como o Fernando Henrique Cardoso ficou 2, sendo que comprou uma eleição. E todos que fizeram parte disso não têm moral para reclamar, nem para levantar bandeira nenhuma. Então, é chato, é ruim, aí muita gente vai e denuncia a nossa live para derrubar. 120 comentários. Justamente por isso, porque é ruim ouvir uma imprensa séria que diz o que é verdade. Nós não precisamos de bandeiras, nós precisamos de ações pelo povo brasileiro, em tempo. Seja o atual ou outro que virá, sejam os atuais prefeitos e governadores, ou não, não interessa, eu não estou aqui defendendo nenhum governo, nenhum partido, nenhum político. Estou falando que o povo precisa parar de seguir bandeira político-partidária, sempre a reboque dos interesses dessas agremiações político-partidárias, e introjetam coisa nas mentes das pessoas, criando uma série de zumbis, ou zumbis produzidos em série. Tem pessoas que brigam por ideologia, com todo respeito a você e a escolha que você faz, mas pare e pense bem. Olha o que fizeram com o país, esquerda, direita, centro, olha o que maus políticos fizeram com o país até hoje. Querem ver uma coisa? Hoje eu estava pensando, me dando conta, Evaldo. Buracos e mais buracos na cidade. Se é que a superfície lunar é cheia de crateras, estamos iguais, melhor dizendo. O que acontece? Poxa, por que antigamente as cidades tinham patrulha motomecanizada, as cidades tinham condição de fazer o reparo na malha viária? Agora não, tudo é terceirização. Por que o Congresso Nacional aprovou a terceirização irrestrita? Porque as empresas são deles, nas mãos de laranjas. Então o cara ganha de todos os lados e o povo assiste isso calado. Como é que uma prefeitura tem que contratar uma empresa para fazer tapa-buracos? Aí tem uma cratera de 25 centímetros de diâmetro, ele vai e mede, dá 25. Aí depois joga uma camada da espessura de uma casca de cebola, como se estivesse fazendo massa para pastel. Quando espalha aquilo tudo, fica com 1,5 m, ele vai e mede de novo. E é cobrado em muitos lugares por essa metragem. Mas aquela porcaria, com 2 semanas ou antes, está aberto de novo. Quer dizer, por que assim o prefeito não diz? Ou os prefeitos não dizem, peraí. Tá todo mundo com o pires na mão, né? Vamos fazer o trabalho bem feito? Será que as prefeituras não têm servidores para tapar buracos? Tem que contratar empresas? Já basta a coleta de lixo, ou seja, tudo é terceirizado? Olha o que fizeram com o país. Enquanto você, talvez, conheça alguém, ou até você, eventualmente, acredite seriamente numa bandeira político-partidária e defenda até a morte. Quanto mais você briga com pessoas, com o seu semelhante, porque um é a favor de uma bandeira de um partido, outro é contra, consequentemente a favor de outra. Quanto mais o povo briga entre si para saber quem é o melhor político ou o melhor partido, o próprio povo perde. Se o povo se unir contra as insanidades e as injustiças, sobretudo com os ganhos de quem exerce cargo eletivo, de quem exerce cargo comissionado, no judiciário, que ganha o tempo. Por exemplo, meu irmão colocou uma ação na justiça contra a empresa que acabou com a vida dele psicologicamente. Teve uma juíza que deu ganho de causa à empresa e ele desempregado, desesperado, despejado sem ter cair morto, como diria Herbert Viana, não aconteceu, porque graças a Jeová ele tem casa própria.
Mas devendo a tudo e a todos, me permito, nem pedir autorização dele, não vou nem dizer o nome dele, tenho vários irmãos, ninguém vai saber quem é. A juíza deu ganho de causa à empresa e está obrigando a pagar à empresa quase 40 mil reais. Como é que você toma uma decisão como essa? Onde é que é a justiça nesse país? E grande parte da população brigando, um a favor do mito, que pode ser mito, outro a favor do condenado, que apesar de não estar trancafiado, mas é um condenado por vários crimes. Pelo amor de Deus, cara. Esse país nunca irá pra frente enquanto o povo não acordar. Mas é ruim ouvir isso. É por isso que muita gente denuncia o canal, nossas lives caem às vezes. É por isso que muita gente acha ruim, reclama, né? Alguns fazem notinhas e enviam por grupos de WhatsApp criticando. É mesmo? É. Eu não vi ainda não. Pois é, já vi, teve um que não satisfeito com botar em grupos, enviou diretamente pra mim. Aí me detonou, no final falou, eu tô falando isso pra te ajudar, porque eu admiro o seu Você trabalho. falou igual a Haroldo agora aí, viu? Pois é, né? Parafraseando o Haroldo mesmo. Olha, aí eu digo vamos assim, de ó, pauta. vá se lascar. Que é isso, cara? Vamos de pauta. Hoje ele tá... Hoje não sou eu não, hoje é ele. PF cumpriu 6 mandados de prisão em operação Fiat Lux. Que não é o fósforo. Faça-se a luz em latim. Pois não tá é. falando do fósforo, não. A Polícia Federal informou que já cumpriu 6 mandados de prisão temporária, 4 no Rio de Janeiro e 2 em São Paulo. Dos 12 expedidos pela Operação Fiat Lux, que apuram um suposto esquema de fraudes e pagamento de propina na eletronuclear. Há ainda... Hein? Daí o nome. Há ainda 18 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, expedidos também pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro. A operação Fiat Lux, segundo a PF, uma expressão latina que pode ser traduzida por faça-se luz ou que haja luz, é desdobramento das operações Radioatividade, Pripyat, Irmandade e Descontaminação, que apuram desvios de recursos em contratos da eletronuclear no âmbito da Lava Jato. O Ministério Público Federal informou que entre os investigados estão um ex-ministro, um ex-deputado federal, empresários e ex-executivos da estatal, além de pessoas que contribuíram para a lavagem de ativos. A Lava Jato pediu também o sequestro de bens dos envolvidos e de suas empresas pelos danos materiais e morais causados no valor de 207,8 milhões. De acordo com o Ministério Público Federal, as investigações que levaram a Fiat Lux tiveram como base as informações de delações premiadas de empresários presos na Operação Blackout, realizada em 2017 pela Força Tarefa da Lava Jato no Paraná. Com isso, foi elucidado o pagamento de vantagens indevidas em pelo menos 6 contratos firmados pela eletronuclear. Abre aspas. Os recursos eram desviados por meio de subcontratação fictícia de empresas de serviços e offshores, que por sua vez distribuíam os valores entre os investigados. Fecha aspas, falou a Ministério Público Federal. Ainda, conforme o Ministério Público Federal, a exigência de propina teve início logo após a posse de Otto Pinheiro na presidência da eletronuclear, como contrapartida à celebração de novos contratos e ao pagamento de valores em aberto de contratos que se encontravam em vigor. O esquema se estendeu para fora do país com empresas sediadas no Canadá, na França e Dinamarca. Por isso, o órgão pediu cooperação internacional e vai compartilhar o material da investigação com o Ministério Público destes países. O Ministério Público Federal informou que o desdobramento da denúncia oferecida a partir da Operação Radioatividade trouxe parte das investigações da Lava Jato para o Rio de Janeiro. Na etapa, foram apurados os envolvimentos em práticas ilícitas de pelo menos 2 grandes empreiteiras, a Andrade Gutierrez e a Ingevix, que ocorreriam em decorrência da execução de contratos e de ativos celebrados com a eletronuclear, com a construção da usina nuclear Angra 3. Tem dedo do Temer aí, né? A operação Pripyat, que foi deflagrada pela Força Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro, aprofundou as investigações sobre os contratos com a Flex System Engenharia, Flex System Sistema e DW Refrigeração. A Operação Irmandade
focou no núcleo financeiro operacional do esquema. A colaboração de executivos da Andrade Gutierrez ajudou a demonstrar a forma de geração de caixa 2 da empresa para realizar pagamentos de propinas em espécie para funcionários da Eletronuclear. Na avaliação do Ministério Público Federal, esse esquema de lavagem de dinheiro era similar aos investigados pela Operação Fiat Lux e se sustentava na celebração de contratos fictícios e expedição de notas fiscais falsas com várias empresas. Após celebração do acordo de colaboração premiada com um dos envolvidos e aprofundamento das investigações, foi identificado um sofisticado esquema criminoso para pagamento de propina da contratação de empresas, a Geplan, a F Consult Limitada e a Engenvix para execução de contratos de projeto de engenharia eletromecânico 01 da usina nuclear de Angra 3. Com isso, a operação descontaminação revelou a participação do político do MDB no desvio de recursos da Eletrobras por meio da indicação das empresas que deveriam ser contratadas, indicou o Ministério Público Federal. A Eletrobras divulgou nota informando aos acionistas e ao mercado em geral que tomou conhecimento pela imprensa que a Força-Tarefa da Operação Lava Jato da Polícia Federal iniciou nesta quinta-feira a Operação Fiat Lux, que envolve supostas fraudes na controladora Eletrobras Eletronuclear. A companhia está acompanhando o assunto e manterá o mercado informado, disse a empresa no comunicado. Respirar para falar, né? Ainda estamos pagando o preço do governo passado. O interessante é que a imprensa aqui, ela cuida de, ou a Polícia Federal, ou o Ministério Público Federal, ou a própria imprensa, cuida de não citar nomes. Mas, Marconi, eu tenho aqui esta mesma reportagem que cita nomes das pessoas que foram presas. Olha lá, vou citar o nome. O nome de pessoas de quem foi presa aqui, ó. A corporação indicou ainda que a operação teve como base a colaboração premiada de 2 lobistas ligados ao MDB, Jorge Luiz e Bruno Luiz, pai e filho, né? Na 38ª fase da Operação Lava Jato, foi quando eles falaram. E o ex-ministro, entre o alvo das investigações está Silas Rondal, MDB, ex-ministro das Minas e Energia do governo Lula. E aí, a gente vai descobrindo o tanto que é danoso, ruim, péssimo para as empresas, para as, como é que chama? As empresas nacionais que é do governo? Estatais. As estatais, que sumiu da mente agora. Quanto é danoso nomear político para comandar essas estatais. Aí você começa a perceber o porquê. A gente já falou ontem da Globo, dos contratos que a Globo tinha com os governos federais, de bilhões, e que com esses contratos eles continuavam a manter o seu poderio à frente das outras. E hoje, nesta notícia, nós estamos falando das estatais que servem para lavar dinheiro, para financiar campanhas, para enriquecimento ilícito de vários políticos ligados a essas estatais. Aí você compreende, passa a compreender o quanto o governo atual tem sofrido de pressão para nomear, ou para que se abra espaço nessas estatais para esses políticos. Então, Marconi, essa notícia realmente ainda estamos vendo mais referente ao governo passado, e isso é importante, eu espero que se continue desse jeito, viu? Vamos lá, vamos de pauta que eu tô direitinho hoje, viu? Hoje você está surpreendentemente antenado com o bom andamento do programa no que diz respeito a obedecer ao roteiro, né? E não é todo dia que isso acontece, então deixa eu aproveitar, né, que ele está hoje, por assim dizer, obediente ao roteiro, inclusive chamando minha atenção. Vamos em frente. Olha, só para finalizar com relação a este assunto, notem os senhores que eu tenho uma tese. Se ela está correta ou não, é outra história. Também não estou dizendo que ninguém precise concordar comigo ou sequer
averiguar, sequer parar para pensar. Afinal de contas, você tem o livre-arbítrio, você tem o direito a se expressar, se assim desejar, de acordo com o seu interesse. Mas, quando um governo, seja ele municipal, estadual ou federal, nesse caso especificamente falando do federal, recebe tanta porrada o tempo todo e não se encontrou... Aliás, hoje o Onyx Lorenzoni estava comemorando a quantidade de dias, quase 2 anos, sem caso de corrupção. Não é para comemorar. Eu sei que, em função do Brasil ser como até merecesse ser pontuado, ser comemorado. Mas é para dizer, olha, dá, sem querer, e já parafraseando o Alckmin, dá para fazer. Ou seja, dá para ter um governo, pelo menos até aqui, sem casos de corrupção. Aí estão reclamando que tem generais demais, tem militares demais. Que não quer dizer que não vai ter corrupção. Não quer dizer que não vai ter corrupção, esperamos que não. É o ser humano que está lá. Mas notem os senhores, quando estavam entregues nas mãos de partidos políticos, quantos casos de corrupção? Né? É tanto que virou uma coisa tão sistêmica, tão endêmica, que o Brasil é assim mesmo. E as pessoas se acostumaram com isso, de forma que colocaram todos os políticos na vala comum, né? Nivelando por baixo. E não é bom fazer isso, que nós temos bons políticos, sim. Então, o que eu quero dizer, até aqui está funcionando. Não tem caso de corrupção, embora seja obrigação. Então, o senhor Onyx Lorenzoni, não é para comemorar, não. O senhor, graças a Deus, está num governo que até aqui, apesar de todas as batidas de cabeça, as coisas atabalhoadas, muitas coisas erradas, pelo menos ainda não se tem caso de corrupção. Eu espero que conclua o mandato sem ter caso de corrupção. Mas é preciso lembrar o seguinte, é obrigação não ter caso de corrupção. Mas quando eu vejo um governo receber tanta porrada, se não tem, amigos, e se tivesse, a imprensa teria acabado, esmiuçado como pó e deitado ao vento. Não tem. Eu espero que não tenha. Mas é muita cobrança, é muita porrada. Então, ou esse governo realmente não presta, ou está todo mundo com inveja porque a mamata acabou. E em tempo eu não estou dizendo que esse governo é bom. Eu não estou dizendo que o presidente é bom. Até porque ele não recebeu o meu voto e não receberia o meu voto. Eu não votei nem votaria. Mas eu não posso torcer para dar errado. Sabe? Eu não o acho com as qualificações para ser sequer prefeito, quanto mais presidente da República, mas é ele que está lá. E nós temos que cobrar, torcer para dar certo e cobrar, acompanhar. Seja ele, seja o prefeito da sua cidade, seja o governador do seu estado. Então, por que não tem a mamata, o bolo não está sendo dividido e está todo mundo nessa inquietude toda? Sabe, pegam coisas que não tem nada a ver, cara. Nada a ver. Agora, repito, não estou e nem defenderei, nem esse, nem governo nenhum. Agora, quem passou por outros governos que meteram a mão no erário, que sangraram a economia deste país, que acabaram com muitas estatais, que empobreceram a população. Aí tem gente assim, mas do governo passado até a Dilma, o pobre, que é sempre a mesma bandeira, né? O pobre pôde viajar de avião, o pobre isso, pobre aquilo. A estratégia desse partido... Eu lhe pergunto, o pobre pôde viajar de avião e teve lucro para o empresário? A estratégia... Teve lucro? Com certeza, né? A estratégia de governar dando migalhas ao povo era para se perpetuar no poder. É a minha ótica. Com todo respeito ao partido, aos integrantes do partido, aos militantes, aqui eu não ofendo ninguém. Agora, eu tenho o direito de manifestar a minha opinião e que ela não necessariamente representa a realidade, não necessariamente eu esteja certo, muito menos, como eu sempre digo, você tem que concordar comigo. Mas quando as pessoas, o povo brasileiro deixar de idolatrar políticos e partidos e começar a se unir, dizer, chega, a gente não aguenta mais isso, a gente não quer mais isso. Enquanto eu estou na informalidade e não posso nem vender um produto ou um serviço, porque o Rapa vem e toma minha mercadoria, porque eu não tenho como pagar à prefeitura para ter o devido credenciamento, mas eu tenho bocas para sustentar em casa. E eu não vou entrar na criminalidade, que nada justifica. Mas enquanto fizeram isso, e eu tive que ir para a informalidade, enquanto tudo é feito para ferrar com o povo, a gente vota neles, a gente trabalha para pagar uma carga tributária estratosférica, e eles têm tudo isso que eu venho falando o tempo todo. Auxílio paletó, auxílio alimentação, cartão corporativo, auxílio moradia, auxílio combustível, não rodam nem com os veículos deles. Por exemplo, a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, eu presumo que deve estar acontecendo, tomara que não, em outras Assembleias Legislativas. Pandemia, todo mundo em casa, trabalho remoto, home office.
E como é que vocês gastam combustível? O cara não vai para o Congresso Nacional, estava visitando bases eleitorais. Toma vergonha na cara. Mas eles não vão tomar vergonha na cara. Quem tem que tomar vergonha na cara é o povo brasileiro. Que enquanto vocês estiverem discutindo aí entre si, debatendo, eu fico indignado quando eu vejo as pessoas defendendo. Um lado defende o ex-presidente, outro lado defende o atual. Deus está com o senhor, presidente, nosso presidente. Gente, pelo amor de Deus, o cara faz o trabalho dele e a gente cobra, acompanha e cobra. Quem passou, passou. Que pague à justiça o dano que causou. Agora, enquanto vocês ficarem defendendo o mito, Lula livre, né? Enquanto vocês ficam defendendo um partido ou outro, vocês estão se dividindo. O povo brasileiro precisa de unidade, precisa de união, precisa dar as mãos e dizer, não vamos tolerar mais isso. A gente paga os luxos do STF. Ou os senhores esqueceram os vinhos para o lanche, os vinhos com 4 premiações internacionais pelo menos, os medalhões de lagosta, os tapetes persas tecido à mão, o mármore espalhado pelos gabinetes de finíssima qualidade. Os 222 funcionários para cada um dos 11. E estes 11 estão decidindo até quem vive e quem morre. E o povo brasileiro brigando por causa de político de estimação, seja ele qual for, por causa de partido político. Quando você vai ao estádio torcer pelo seu clube de futebol, ganhou, perdeu, empatou, é uma coisa. Agora, torcer por partido político, com todo o respeito, você faz da sua vida o que você quiser. Mas na minha ótica, e você não precisa concordar comigo, enquanto o povo brasileiro fizer isso, se segregar por causa de bandeiras, eles sempre estarão nos vencendo e pisando em nossas cabeças, esbofeteando as nossas faces. Quer equilibrar as forças? Unam-se. Unam-se em torno de um objetivo comum. Porque não dá mais, a meu ver, para ficar aguentando blá blá blá. O Maia vai às redes sociais ou à TV dizer, não, a questão do auxílio emergencial 600 reais. Você vive, Rodrigo Maia, com 600 reais? Você vive? Não, eu só acho isso um absurdo. Que absurdo. Você não tem direito de abrir a boca para falar nada. Nem você, nem seus pares. Mas sabe quem é o pior disso tudo? O que é o pior disso tudo? Somos nós. Somos nós que aturamos isso aí. Somos nós que pagamos para eles, enquanto nós não temos nem o SUS. E agora, em tempos de pandemia, nem um posto de saúde funciona na maioria dos lugares. Somos nós que não temos direito de sequer correr atrás do pão de cada dia para pagarmos as nossas obrigações mensais. E a gente paga para eles. Eu não consigo entender esse complexo de vira-latas. Eu não consigo entender essa necessidade de ser masoquista e ainda endeusar políticos. E olha que eu não estou falando mal da figura, porque tem uns e outros aí que não tem o que fazer, ou tem, mas preferem não fazer. Não, está demonizando a figura do político, está satanizando. Vai trabalhar que é melhor que você faz. Pelo povo, você ganha para isso, e muito. Estou falando dos maus políticos. E nenhum político, por melhor que ele seja, tem que ser endeusado, não. Ele tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado. Trabalhou direito? Foi honesto? Ok, mas é sua obrigação. Não trabalhou? Denúncia. Cobra as devidas apurações. Então, enquanto o povo brasileiro tiver político e partido de estimação, a meu ver, e repito para encerrar, não quer dizer que eu tenha razão, muito menos que você tenha que concordar comigo. Mas acho que enquanto o povo brasileiro tiver político e partido de estimação, nós não iremos equilibrar essas forças aí. Vamos de pauta. Eu estava aqui olhando outros assuntos aqui enquanto você falava. Parabéns aí, ó. Iru tá gostando do seu comentário. Realmente, Marconi, quando dá essas tiradas, é o cara de pau. O Supremo Tribunal, vamos lá, vamos de pauta. A STF antecipa a eleição de Fux. Aí sim, Fux é o ministro, Luiz Fux, e ele é o novo presidente da corte. O Supremo Tribunal Federal antecipou a eleição dos novos presidentes e vice-presidentes da corte para hoje, 25, e definiu Luiz Fux como novo chefe do judiciário. Em função da pandemia, o processo, antes previsto para agosto, foi antecipado para facilitar a transição, Marconi. É muito difícil para eles. Fux será empossado no cargo na primeira semana de setembro. Desculpa, viu?
Ele foi eleito com 10 votos favoráveis e um contrário. É comum que o ministro que assumirá a presidência vote em seu vice, a ministra Rosa Weber. As eleições no Supremo são protocolares. O STF adota para a sucessão de seus presidentes um sistema de rodízio, baseado no critério de antiguidade. Então, a votação é só disfarce. É eleito o ministro mais antigo que ainda não presidiu o STF. Fux foi nomeado em 2011 pela então presidente Dilma Rousseff, na vaga do decorrente da aposentadoria do ministro Eros Grau. Tomou posse em março daquele ano. Então, esta eleição que acontece lá no Supremo é só para... Agora, por que ministro do STF tem que presidir o Tribunal Superior Eleitoral? Para ganhar mais? É para ter o poder. Meu Para ter o Deus poder do da céu. pauta. Seguindo a pauta, a LERJ, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, aprova a suspensão de prazo para impeachment de Witzel. A comissão especial que analisa a denúncia contra o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, decidiu por unanimidade suspender o prazo para a apresentação da defesa do gestor enquanto a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro não tiver em mãos o compartilhamento das provas da Operação Placebo junto ao Superior Tribunal de Justiça. O requerimento para que os prazos fossem suspensos foi feito pelo próprio relator da denúncia contra o Witzel, o deputado Rodrigo Bacelar, do SDD Rio de Janeiro. Dos 25 membros da comissão, 24 votaram pela medida e um deles estava ausente, o deputado Marcos Abraão, do Avante. Para os parlamentares, ficou evidente que a defesa do governador vai adotar como estratégia a contestação judicial de detalhes técnicos no procedimento utilizado pela LERJ para o processo de impeachment. O pedido é embasado principalmente na contratação da Organização Social, OS Labas, para gerir 7 hospitais de campanha e a compra de insumos para ajuda no combate à pandemia, como testes rápidos, oxímetros e respiradores. O acerto entre a gestão Witzel e a empresa é alvo de operação da Lava Jato e do Ministério Público do Rio de Janeiro por suspeita de corrupção. Quer comentar? Então eu vou de pauta. Não, tudo bem, eu vou comentar isso não. Também não Perder meu tempo. Tá claro, não tá, gente? Já. Vamos às mensagens do Facebook. Vamos, temos muito, mas eu queria fazer a pauta porque falta 3 minutos para a gente sair da Rádio Vida, para a gente não perder a voz do Brasil. Vai lá. Aí eu vou na pauta e aí a gente vai para nossos ouvintes. Tem muita mensagem, viu, velho? Centrão age para impedir adiamento das eleições. Pressionado por prefeitos, o bloco conhecido como Centrão já se movimenta para barrar o adiamento das eleições municipais. A proposta de emenda à Constituição que muda a data das disputas por causa da pandemia do novo coronavírus, do vírus chinês, foi aprovada anteontem no Senado, mas precisa passar pelo crivo da Câmara e não há acordo. O Centrão já avisou que não dará votos necessários e tem o aval do presidente Jair Bolsonaro nessa articulação. Olha, eu não sei de onde você tirou, mas eu vou dizer que é mentira. Claramente eu vou dizer que é mentira, porque o presidente já disse que não vai se meter nas eleições municipais e que não quer mais problema para a vida dele, mais do que ele tem. Já falou várias vezes sobre isso. Então, essa afirmativa aqui eu já vou dizer que já é para embolar o meio de campo, viu? Mas vamos lá. A proposta que recebeu o sinal verde do Senado prevê que as eleições para a escolha de prefeitos e vereadores sejam realizadas no dia 15 de novembro, no primeiro turno, e 29 de novembro do mesmo mês, onde houver segunda rodada, ou segundo turno. Pelo atual calendário, porém, as datas são 4 e 25 de outubro, Marconi. O discurso oficial dos parlamentares contrários à mudança é que nada garante que postergar o julgamento das urnas em 42 dias fará que a pandemia seja controlada nesse período. Na prática, porém, a resistência tem outro motivo. Muitos calculam que jogar as eleições para 15 de novembro, dia da proclamação da República, beneficia a oposição. Prefeitos argumentam que adiar a corrida eleitoral favorece os adversários, porque dá mais tempo para os candidatos rivais se organizem e façam campanha, ainda que de forma virtual. A avaliação é de que, como a pandemia dificulta o debate político, quem já está no cargo leva vantagem. Partidos como progressistas e republicanos, integrantes do Centrão, já se manifestam contra a nova data das disputas municipais e o PL também tende a seguir esse caminho. Diante do impasse, o DEM está dividido e o MDB liberou a bancada para votar como bem entender.
O MDB é o partido que filiou o apresentador José Luiz da Atena, que pelo atual calendário terá até terça-feira para anunciar se concorrerá ou não à sucessão do prefeito Bruno Covas, que é do PSDB, ou se será vice na chapa do Tucano. A lei obriga que pré-candidatos a apresentadores de rádio e TV se afastem dos programas até o dia 30. Então, até o dia 30, vocês vão saber se Marconi é candidato, se Evaldo... Calma, rapaz, calma. Se Evaldo é candidato, se Nália é candidato, se Caio é candidato, se Gomes é candidato. Porque tem esta data limite para estarem junto às rádios e à Justiça Eleitoral. Marconi, eu vou fazer igual a Caio, como o Caio faz de manhã, que é por inveja, viu, Caio? Marconi, Caio fala às 7 horas, eu vou dizer 19 horas. Para você se despedir da turma da Rádio Vida. Então, Caio fala às 7 horas para você se despedir da outra rádio. Eu vou fazer agora para você se despedir da rádio. Já nos despedimos da conexão com a Rádio Vida FM. Eu sou invejoso, gente. 105,9, muito obrigado e até amanhã, se já vai permitir. Continuamos aqui na Rádio 2 de Julho. Pô, eu sou invejoso, porque, olha, Caio, foi por inveja mesmo isso aí, viu? Vamos às mensagens Foi no mesmo, nosso muitas Facebook. mensagens, Marconi. Você quer começar ou quer que eu comece? Posso começar aqui. Então vá lá. Antes de Só começar, pra você ler o nome de Lela. Não, antes de começar, eu quero agradecer, claro, mais uma vez e sempre a você que participa conosco, você que Dê um abraço pra envia Messias. a sua mensagem para a nossa live aí, também através do nosso WhatsApp. Abraço para quem? Messias, aquele colega que a gente conheceu naquele dia na praça. Ah, o aposentado. Ah, o recém-aposentado, Campos? É Campos, isso, ele tá aqui, ó. Grande Campos, um abraço, meu irmão. Parabéns, hein? Felicidades aí na nova fase da sua vida. E obrigado pelo serviço excelente que você prestou durante tantos anos. Mas vamos aqui às mensagens no nosso Facebook, pessoal que está participando da live. Lela Canton, boa noite. Quem mais aqui? Rosa Paixão, abençoada noite a todos. A Carmen Santos, boa noite. ADR Silva. Já estamos em transmissão com a Rádio Nova FM 91.1. Mande um alô para meu amigo Toinho, aí do Vale, ouvindo vocês. Alô, Toinho, obrigado. Eu lembrei de um personagem que tem no Facebook chamado Priscilove. Enfim. Quem mais? Benedito Vieira, parabéns pelo programa. Obrigado, Bené. Em breve deveremos bater um papo aí. Walter Lice Almeida, a educação precisa avançar. Quem mais aqui? Lucival Bastos, boa noite. Walter Lice mais uma vez. Quando os políticos ricos colocarem os filhos nas escolas públicas, aí podem liberar as cotas, oportunidades com qualidade para todos. Isso jamais vai acontecer, porque enquanto nós deixarmos eles terem todas essas regalias e esses salários astronômicos, sabe quando é que eles vão estudar? Sabe quando é que eles vão passar na porta de um colégio público? Só a cada 3 anos e 8 meses para fazer campanha. Joversino Dias Calisto, boa noite, pessoal. Tudo bem, Joversino. Deus abençoe cada um de vocês. Vocês são meus claros amigos. Ele colocou chato aqui, mas acho que ele quer dizer caros amigos. Chato. Obrigado. Joversino, mais uma vez, verdade mesmo, meu patrão. Walter Lice diz o seguinte: quando falamos em empoderamento, estamos lutando para proporcionar às mulheres o conhecimento em luta dos direitos e integração nos campos em que não temos atuação e oportunidades de exercer o nosso potencial como cidadãs. Aí eu concordo integralmente com você. Agora, botar os peitos na rua, queimar sutiã como fizeram, né, há décadas atrás, andar com uma micro saia e aí se alguém olhar, eu me senti invadida. Isso aí não, né? Transar sem preservativo, sem nada, porque pode abortar a qualquer momento que o corpo é dela. Isso aí não é empoderamento, isso é safadeza. Só a minha forma de pensar. Quem mais aqui? Jovecino Dias Calixto mais uma vez. Quando acabar a pandemia, você entra naquela história, meu cara, com certeza. Ele está procurando o pai dele. Ou parentes, o pai dele já é falecido. Não paramos não, já estamos andando. Estamos no encalço. É porque tá difícil. Cristina Suzar, oi meninos. Marconi Evaldo, boa noite. Quem mais aqui? João Muti, não só os políticos como professores de esquerda acabaram com a nossa educação. João, obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu digo o seguinte, todo e qualquer profissional, sobretudo da área de educação, e apenas uma questão de opinião também, independentemente da bandeira partidária que ele levante, ou que ele atue, ou pela qual ele batalhe, ou ele admire, quando ele coloca ele abraça certos assuntos e quer discutir isso em sala de aula, ele está cometendo um desserviço à educação. Não é? Então, ele não tem, a meu ver, ele não tinha que estar exercendo essa profissão. Porque você,
defender que uma criança de 5, 6 anos possa receber aula de educação sexual, ideologia de gênero, eu acho que você não deveria, só o que eu acho, não deveria nem exercer a profissão. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Eusani Nunes, boa noite. Quem mais? Tá corrido hoje, hein? Deixa eu ver aqui, entram as coisas, umas imagens, quando o cursor do mouse passa sobre a foto das pessoas. Mais um da Juversino, já falei, a gente vai entrar nesse assunto sim. Rosa Paixão, hoje quem está precisando de suco de maracujá é Marconi. Pois é. Jerusa Marques, boa noite, Marconi e Evaldo. Vocês falaram tudo sobre a educação que estão dando hoje. É uma deseducação hoje, né? Quer ver uma coisa? Seu filho adolescente tem direito à privacidade. Que privacidade? Que privacidade seu filho adolescente tem direito a ter? Ao espaço dele. Eu vi uma postagem, falei isso em outros programas, mas vou relembrar o que eu falei. Eu vi uma postagem uma vez no Facebook que eu achei fantástica. Tinha uma foto de um cipó, aí tinha assim a legenda: primeira vara da infância, minha mãe era juíza. Ó, beleza, é isso aí que tá faltando. Cipó caboclo que eu tomei muito. É isso que tá faltando. Meu pai me deu muito. Quem apanhou por falta de um grito, um cavalo caiu no atoleiro. Quem apanhou porque foi travesso, porque quebrou as regras, virou gente de bem. Claro que eu estou dizendo que pancada conserta ninguém, nem que você tem que bater em qualquer lugar, de qualquer modo, com força desproporcional. Eu não estou defendendo a agressão, não é isso. Mas pé de galinha não mata pinto. Sabe, é quando você... Minha mãe, eu aprendi isso com minha mãe. Não bata com raiva, não bata em qualquer lugar. Minha mãe dizia assim, ó, você vai apanhar. Você poderia passar um mês na casa de um parente quando voltou. E aí, como é que foi? Tudo legal? Legal. Gostou? Se divertiu? Sim. Ótimo, mas ali naquele quarto, pega aquela escovinha ali, pega aquela sandália. Você lembra que eu falei que você iria apanhar? Você lembra? Então coloque sua mão aí. Era um bolo, você está apanhando por isso, por isso, por isso. Calma, não faça escândalo, bote a outra mãozinha. É muito mais complicado você fazer isso hoje, porque há denúncia, porque a viatura para na tua porta, né? Então assim, não deixam nem a gente disciplinar os nossos filhos. É uma inversão de valores tão grande que quando muitos, e não é razão para ninguém entrar na criminalidade, mas são as vítimas da sociedade. Onde é que estão com a cabeça? E esse discurso é muito bem pensado, muito bem elaborado. Não é devaneio, não. Eles sabem o que estão dizendo. Perceberam o fica em casa senão você vai morrer como é? Aí, todo mundo ficou em casa. Tá morrendo gente pra dedéu. E aí? Quebraram a economia. São bandeiras que, sinceramente... Minha opinião, você não precisa concordar ali no Instagram, você não precisa tomar como se a minha opinião fosse algo, né, que vale a pena você prestar atenção. Não, eu tenho a minha opinião, você tem a sua, esse é o programa Opinião. Podemos pensar de forma diferente, mas nos respeitamos mutuamente. Marley Melo, boa noite, meus amigos. Estamos acompanhando a melhor opção de jornalismo da região, programa Opinião. Grande abraço, valeu, Marley. Em breve você estará aqui conosco, a não ser que você não queira. É isso aí, Evaldo Silva, show de bola. Creuza Tamarins, boa noite a todos vocês. Boa noite, Creuza. Girleide Alves dos Santos, boa noite, Marconi. Valeu, querida, muito obrigado pela sua gentileza, viu? Quem mais? Mais uma do Marley. Quando um povo se enxerga como nação, automaticamente ama o seu país e respeita a sua bandeira, que os representa, enquanto o povo não despertar, os sanguessugas continuarão surgindo. E eles, sanguessugas da nação, sempre vêm com um discurso prontinho, bem decorado, né, para introjetar na mente das pessoas. Agora vão para a juventude, aí bota a juventude na rua, caras pintadas, vão estudar para trabalhar, para ter uma boa colocação no mercado de trabalho, saber o que é ser cidadão, quais são os seus direitos, pleiteá-los mediante o cumprimento das suas obrigações, para que a gente, enquanto nação, enquanto povo, se fortaleça para combater esses que se utilizam dos incautos para dizer que está politizando. Ser politizado não é necessariamente ser filiado à sigla partidária nenhuma, nem andar com sigla no peito, nem cor de partido político nenhum. Valdejosa Cavalcante Albuquerque, para mim, partido político é facção criminosa. O pior é que somos nós quem pagamos esses criminosos. Não adianta que vença a direita ou a esquerda. Quem governa é o sistema. Concordo com você em boa parte, não me arvoraria a chamar os partidos de facções criminosas porque eu teria que provar, mas muitos são. Aliás, as investigações que o digam, os casos emblemáticos aí, né? Lava Jato, a ação penal 470 do Mensalão, então, essas já provam que tem alguns partidos políticos que realmente são facções criminosas, o que, obviamente, não deve ser estendido a todos. Uma boa parte aí, tem gente... Aliás, nessas próprias facções criminosas travestidas de partidos políticos, tem muita gente de bem.
Agora são votos vencidos. Não sei o que estão fazendo lá ainda. Talvez por acreditarem, não é, não no puritanismo, mas por acreditarem que o bem ainda vencerá. Mas pau que nasce torto dificilmente se desentorta. Roberto Ribeiro, boa noite. Tem mais mensagem? Pulei alguém? Deixa eu ver. Júnior Ventura. Fico muito feliz e à vontade em saber que temos pessoas, jornalistas como você, coerência e competência. Parabéns, grande abraço. Abraço a você, muito obrigado pela gentileza. E, gente, em tempo aí, ó, a gente não só lê aqui as mensagens que fazem alguma referência positiva ao programa, não. Quem fizer crítica também vai ser colocado no ar. Obviamente que a gente não vai alimentar quem desrespeita, quem xinga, quem quer levar a discussão pelo lado da ideologia político-partidária, né? Mas todo mundo tem vez e voz aqui, tá certo? A gente pode pensar diferente, repito, mas a gente se respeita e as opiniões, elas são respeitadas, elas são colocadas no ar. O que a gente quer aqui não é introjetar nada na cabeça de vocês, além de que vocês podem e devem pensar por si mesmos, sem necessitar que uma bandeira político-partidária digam a vocês o que é certo, o que é errado, como vocês devem proceder, como vocês devem pensar e o que vocês devem dizer. Não. Pensem enquanto povo, pensem no povo e lutem por vocês mesmos, não por partidos políticos, por bandeiras, por siglas ou por agentes políticos. Só uma sugestão. Vai lá, Evaldo. Marconi, já tá chegando essa hora, viu? Hoje eu tô chato pra caramba. Hoje eu tô muito chato com o nosso horário. Hoje? Com o horário. Você quer em outras circunstâncias. Tô mais chato ainda com o horário, com tudo. Mas não posso deixar passar, pelo menos, duas boas notícias e notícias importantes para os nossos ouvintes. O Ministério da Saúde amplia a possibilidade de testagem para a Covid-19. O Ministério da Saúde anunciou nesta quarta-feira que vai ampliar a possibilidade de realizar teste molecular do novo coronavírus para todos os pacientes que possuam síndrome gripal. Atualmente, esse tipo de teste é realizado apenas em pacientes internados. Então, vai ter muito mais casos, né, agora de Covid. E uma notícia, Marconi, que para mim é muito importante isso, porque você não vai ver esta notícia desta forma na rede esgoto. Então, veja só, o Brasil assume primeiro lugar em número de recuperados de Covid-19. O Brasil ultrapassou os Estados Unidos e se tornou o país com o maior número de pessoas recuperadas do vírus chinês no mundo, informa a Universidade Johns Hopkins. Como é o nome, rapaz? John Hopkins. O cara é bom, viu? Que tem monitorado a pandemia do novo coronavírus em parceria com órgãos equivalentes ao Ministério da Saúde em todos os países. O painel da John mostra que, no momento da reportagem, que o Brasil contabiliza 660.469 pacientes recuperados, enquanto os Estados Unidos somam 656.161. A Rússia está em terceiro lugar e resiste a 374.557 recuperados. Então, os números, temos mortes, né? Triste a gente falar de mortes, mas também o Brasil está se saindo muito bem na questão dos números de curados e poderia estar melhor. E a outra notícia, para encerrar minha participação no programa de hoje, jornalista chinesa que denunciou o epicentro em Wuhan é presa na China. E tem gente que quer trazer para cá. A jornalista Zhang Hang, de 40 anos, que denunciou a cidade de Wuhan como epicentro do coronavírus na China, foi presa em Xangai. Zhang Hang foi acusado de provocar brigas e problemas. Acusação frequentemente usada contra ativistas e opositores no país. Não está nem nada semelhante com o que está acontecendo aqui, né? Nada, né? Ela é a quarta repórter a desaparecer ou ser detida depois de publicar informações durante a epidemia do Covid-19. No ano passado, a polícia prendeu Han, alegando as mesmas acusações depois que ela mostrou seu apoio aos manifestantes pró-democracia de Hong Kong, de acordo com o site chinês que publica atualizações sobre ativistas. O governo chinês perseguiu, ameaçou e silenciou vários cidadãos que juraram responsabilizar o governo por seus erros percebidos ao lidar com o novo surto do coronavírus. Dizem que um funcionário público foi interrogado e amordaçado pela polícia depois de entrar com a primeira ação
do país contra o governo da província de Hubei, por causar perdas sem precedentes na vida e nas propriedades do seu povo, Marconi William. Olha, Pois é, não, a China lá, o você bicho está indo para a pega. China, mas aqui no Brasil, É, o governador Witzel quer calar PMs da reserva que se transformam em críticos de polícia. E vai contar com apoio chinês. Já Isso aí tá não tem dúvida. publicado, viu? E Vai contar com apoio chinês. Aliás, ele já publicou. o Luiz Ernesto Lacombe e sua parceira de bancada foram demitidos sumariamente da Bandeirantes. Vocês acham que é o quê? Quem são os donos da Bandeirantes agora? Pois é. Quem são os Olha, donos da Bandeirantes? Aliás, e outras emissoras de TV também. Deixa eu só registrar aqui, Fica Evaldo. só para deixar claro aqui, fica a minha solidariedade aos policiais da reserva do Rio de Janeiro, que já foi publicado em diário, que eles estão proibidos de falar que qualquer vídeo que eles forem postar tem que falar 96 horas antes para ser analisado e se eles vão ser autorizados. Censura. Censura Antigamente, quando ia passar um programa de TV, e eu até sinto falta disso, aparecia lá um documento da censura dizendo que estava liberado ou não. Programação para criança, programação infanto-juvenil era uma coisa, para adulto era outra, e até para adultos tinha suas restrições. Eu sinto falta dessa época com relação a algumas coisas. Não estou aqui defendendo governo militar, não estou aqui defendendo ditadura nenhuma, não. Bom, deixa eu fazer aqui dar um aviso. Projeto Mãos que Ajudam, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eles estão aqui com a doação de máscaras amanhã, dia 26, das 8 às 10 horas da manhã, no terminal de coletivos, terminal de transporte coletivo urbano de Alagoinhas. Das 10h30 ao meio-dia, no Barreiro, e das 14 às 16 horas, na Praça Kennedy. Repetindo, amanhã, dia 26, doação de máscaras, das 8 às 10 da manhã no terminal de coletivos, das 10h30 ao meio-dia no Barreiro, e das 14 às 16 horas na Praça Kennedy, Alagoinhas, Bahia. E aqui tem uma coisa interessante, que eles dizem, máscaras não curam, né? Mas ajudam no processo para você evitar. Que máscara não cura, mas previne. Então, o pessoal da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, parabéns pela atitude. O Messias colocou aqui uma mensagem, deixa eu recuperá-la aqui, que ele diz o seguinte: enquanto votarmos nos Igor Canários da vida, não vamos mudar nunca. E aí eu estendo isso aí, não só para esse que você citou, mas às vezes alguém é subjulgado, mas acaba fazendo um bom trabalho. Não que esse não tenha condição nenhuma, a meu ver, de fazer um bom trabalho. Mas não é só ele. Ele está exatamente no lugar, ou junto a muitos que fazem coisas como ele faz, e até piores. Então, mas enquanto a população votar por simpatia, porque recebeu alguma benesse, e independentemente de por que votou, não acompanhar, não cobrar, eles vão fazendo o que eles querem. O Valdejose diz o seguinte... Aliás, não, é o Valdemir Almeida. Boa noite. A pegada do programa é boa. Parabéns para a dupla de apresentadores e seus participantes. Estou ligado. Um abraço a todos. É o Valdemir ou Val do Barreiro. Valeu, Val. Val do Barreiro. Muito obrigado pela gentileza. Eu sou fã de Val de muitos anos. Ele chamando de velho, não, viu, Val? Olha, vamos passar o áudio direto de Israel ou vamos deixar para amanhã? Vamos deixar para amanhã, hoje não dá mais Amanhã tempo. nós vamos ter um áudio direto de Israel sobre o que está acontecendo em Israel, né? Nosso, como é que é o termo mesmo? Nosso correspondente direto de Israel vai falar de uma matéria e vai falar também o que está acontecendo lá agora com o vírus chinês. Aliás, nós temos, esse correspondente é especialíssimo lá de Israel. Já esteve aqui várias vezes no Brasil, já concedeu entrevista ao programa Opinião, né? Contou histórias da maravilhosas, que ele viveu aqui, né, no Brasil. Tem um conhecimento incrível. Cristina Suzar, todos aqueles que foram meus psicólogos, estou aqui inteira. Dou a mesma educação para as minhas filhas, só falo uma vez. Uma já tem 19, a outra tem 15 anos e elas me respeitam. Continua apanhando. Pois é. Mas assim, gente, o que eu quero dizer se você não cuidar dos seus filhos, quem é que vai cuidar? Olha, eu tenho 2 e o caçula é complicado, é difícil. Agora eu vou desistir. É um anjo. Eu vou desistir? Ele apanhou agora, ele vai lá e faz de novo. A gente vai testando metodologias, tira o que ele mais gosta, dá um castigo, né? Sempre faz ele depois que ele faz o mise-en-scène dele todo, toma uma palmadinha. Atenção, conselho tutelar. Eu bato nos meus filhos. Eu bato. Se quiserem ir lá em casa historiar, conversar com eles, fiquem à vontade. Tô avisando. Quando precisa, toma sim uma palmada. E aí, depois faço ele voltar, pedir desculpas, né? Abraçar, dar o beijo, não ficar com a cara feia, não. Enfim, mas a gente sabe que é um processo contínuo, educação é um processo contínuo. Eu não vou delegar
a disciplina dos meus filhos à escola. Não é papel da escola, é papel meu enquanto pai. Sabe? Não é... Você não pode deixar de acompanhar os seus filhos. Tá jogando no celular, que jogo é? Qual o sentido aí qual barato aí do jogo? O que é que tá pegando aí? Deixa eu ver. Eu não perguntei a você o que é, eu quero ver. Pronto. Isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. Por isso. Se eu pegar de novo, vou tomar o celular. Então é assim, tá assistindo o quê? Deixa eu ver. Não, isso aqui não é próprio para você. Deleto logo. Isso resolve? Eu tenho garantia? Não. Ninguém tem. Mas eu não vou deixar de agir dessa forma. Eu não vou deixar meus filhos fazerem o que bem entendem. Mesmo quando forem maiores de idade, se vida eu tiver daqui para lá, estando sob o meu teto, não faz o que quer, não. Não adianta. Quer privacidade? Vá trabalhar e ter o seu teto, você faz o que você bem entender. Aqui, não. Não me venham com o politicamente correto, não me venham com essas novas concepções e métodos ou metodologias educacionais. Você cuida dos seus filhos, eu cuido dos meus. Parafraseando o presidente, tá ok? Não aceito, cara. O que é certo, o que é errado desde o início do mundo. E quem tentou desvirtuar isso, deu no que deu. Deixa eu ver aqui, enfim, Antônio José saudando aqui o programa, Cristiano Suzar, é verdade. Bom, vamos encerrar, né? A votação da PL da censura tá pegando fogo, viu, Marconi? A discussão tá quente, viu? Se fala tanto contra a censura, e quantas censuras nós não temos? Quantas ditaduras nós não temos? Temos aí a ditadura da toga, o STF pinta e borda, faz o que quer. Um juiz, na maioria dos casos, que temos juízes excelentes, como pessoas. Tivemos um juiz aqui, doutor Cristiano, que veio do Ministério Público Federal, passou um tempo aqui. Um gentleman, uma pessoa fantástica, educadíssima. Mas tem juiz aí que não olha... Se olhar para você, ele tem que estar de cima do salto, olhando. Se olhar para você, ele limpa os olhos. Se vai numa audiência, eu entendo que é corrido, uma audiência trabalhista, tem que dar conta de muitas audiências no mesmo dia, mas daí, vocês ganham muito bem, e com todo o respeito, por que marcam tantas no mesmo dia? Por que não trabalha todo dia? Ganhando o que os senhores ganham, aí você chega lá, não pode abrir a boca, o advogado fala. Se você falar alguma coisa, pode botar para fora da sala. Tem uma crítica ao programa Opinião. Tem uma crítica? Vamos lá, vamos. Isso aqui que deveria passar mais vezes ao dia, fazer isso com a gente. Então assim... É mais ser humano do que o outro? Então, gente, é o seguinte, o que eu não me venham com essas distorcer os fatos, porque quando no Jardim do Éden, com todo respeito a como você professa a sua fé e em quem você acredita, estamos indo embora já, estamos enchendo o saco, né? Vamos embora, já acabou o programa. Mas assim, no Jardim do Éden, Jeová Deus colocou o homem, deu-lhe uma companheira, deu um trabalho ao homem para ele nominar todos os seres vivos, dar nomes aos animais, e assim ele fez. Ele estava solitário, Jeová deu-lhe uma ajudadora que era a mulher. E disse, de todas as árvores frutíferas que há no jardim, um paraíso. Você pode comer à vontade, mas do fruto da árvore, do que é bom e do que é mal, não toque nela. Não comam dela, nem toque, senão vocês vão morrer. O que o inimigo fez? Plantou logo a dúvida. Será mesmo que é isso que vai acontecer? A mulher tinha menos experiência, menos tempo no Jardim do Éden. E disse, não, Jeová falou que a gente se comer do fruto proibido, nós vamos morrer. Vocês certamente não morrerão. É porque no dia que vocês comerem, vocês serão igual a Deus, sabendo o que é bom e o que é mal. Ela aí despertou o desejo, comeu do fruto e deu do fruto ao seu marido, que errou mais do que ela, porque sabia primeiro que ela sobre isso. O que a Bíblia diz? Um dia para Jeová Deus é como se fossem 1000 anos, 1000 anos como se fosse um dia. Porque alguns questionam, ora, se Deus disse que Adão morreria no mesmo dia que ele transgredisse, como é que ele viveu 900 e tantos anos? Notem, para Jeová, Deus, ou como você queira chamá-lo, um dia é como se fosse 1000 anos e 1000 anos como se fosse um dia. Então, para Deus, naquele mesmo dia, Adão morreu. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, que a palavra dele sempre se cumpre. Segundo, ele deu tudo o que a gente precisava para ser feliz. O homem não iria adoecer, envelhecer, não iria morrer. Teria uma vida perfeita. Pediu obediência pelo próprio bem. E o que o homem escolheu? Desobedecer. E é um Deus tão maravilhoso que deu a você o livre-arbítrio, que deu a você a capacidade de escolher entre o caminho bom e o que é mal, entre você seguir os princípios santos dele, para que você vivesse bem, ou fazer o que você achasse melhor da sua vida. O que o homem escolheu? E o que o mundo se transformou? Então, isso é a extensão maior
da sua responsabilidade enquanto pai, enquanto mãe, enquanto uma pessoa que cuida de crianças e adolescentes. A criança precisa entender, e o adolescente, que a obediência aos pais é para o bem dela. E se você abrir mão disso, você está delegando seus filhos para o mundo, desde que o mundo faça o que bem, só não chore o leite derramado depois. É só uma sugestão para você refletir sobre, se achar que deve, obviamente. Cada um pensa da forma que lhe convém. Esquecendo aqui de alguém? Marcilene Santos, boa noite. Cristiano Souza, sempre fiz isso e faço. Penso igual a você. Bom, gente, sem mais delongas, muito obrigado a todos que estiveram conosco até aqui. Vamos embora, prometemos voltar amanhã, se assim o soberano do universo Jeová Deus nos permitir. Evaldo Silva. A pauta amanhã está quente. Vamos falar sobre aborto, vamos falar sobre feminicídio e falar sobre as questões de Israel. Então, despeça-se por hoje, por favor. Até amanhã, gente. Vamos lá. Vocês que têm essa paciência. Olha, o Charles, um abraço, mas imagina aí se tivesse mais programa Opinião durante o dia, como é que a gente não ia ficar, meu amigo? Mas valeu, um abraço a todos e até amanhã, viu, Marconi? 18 horas. Voltaremos amanhã com a permissão do soberano do universo Jeová Deus. A câmera acabou falhando ali, mas tudo bem. Você está vendo uma interrogação aí porque a câmera falhou. Algum problema técnico, mas estamos aqui, tá? Vou deixar a câmera ali no Evaldo para eu me despedir. Posicionar pra ficar corrige. Não, tá congelada a imagem. Foi um problema técnico. Congelado? Tem problema não. Vamos lá. Então é o seguinte, amanhã voltaremos às 18 horas ou 6 da tarde para os menos formais. Obrigado a todos, fiquem com Deus. Logo de manhã cedo tem o programa Primeira Mão, comigo, com Caio Pimenta, com José Gomes, com Wesley Oliveira e Haroldo Aze. Logo depois, Naila Brito com os 100 Mordaças. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Um grande abraço e que essa noite seja uma noite feliz, que amanhã possamos dizer obrigado, Jeová Deus, ou Deus, ou Senhor, como você pretenda chamá-lo, por mais uma boa noite. Até amanhã, com fé em Deus. Tchau. Sete e 25. Aqui na Rádio 2 de Julho, você fica sempre bem informado. Olá aí!